A infertilidade é definida pela Organização Mundial de Saúde como a incapacidade em engravidar após 12 meses de relações sexuais regulares e desprotegidas. Afeta cerca de 15% dos casais, e este é um número muito maior do que muitas vezes se imagina. Uma revisão publicada em 2021 sobre o luto gestacional em mulheres submetidas a tratamentos de infertilidade mostrou, em traços gerais, que mais de metade está deprimida, com sentimentos de desânimo, perda de esperança, culpa e raiva. Mais de um terço com ansiedade e um quarto apresenta frustração, isolamento e ideação suicida. Chamam-lhe doença silenciosa, mas silenciosa para quem? Silenciosa como? Se consome os dias, inunda os pensamentos e rompe. Se todos os dias grita impossibilidades, amputa sonhos e mina as relações. Se enche de vergonha e reduz, como pode ser silenciosa se ensurdece com a dúvida, verga e quebra? Silenciosa talvez, porque no fim até a voz cala. Então hoje vamos falar dela. Bem-vindos ao Dois Traços de Conversa da Medicina da Reprodução do Hospital de São João. O meu nome é Sara Dias Leite e este é o vosso espaço seguro. Sou ginecologista na área da Medicina da Reprodução e hoje tenho comigo as psicólogas Susana Bertocchini e Daniela Souza para falarmos sobre o impacto psicológico da infertilidade. Minha querida, mais do que querida Susana Bertocchini, este podcast era ainda um embrião blastocisto na minha cabeça e eu sabia que a primeira convidada tinha de ser a Susana. E a minha primeira pergunta é: a maior parte das doenças são quase uma fatalidade, as pessoas conseguem perceber, eu tive um comportamento de risco e tenho isto. A infertilidade parece-me quase uma doença que é definidora de identidade em determinado momento. Como é que isto define os casais? Como é que os casais se passam a ver depois de um diagnóstico destes? Olá, muito boa tarde. Antes de mais, agradeço o convite, como é óbvio, é um gosto enorme estar aqui nesta primeira edição, não é? Esta primeira experiência. Estamos cá juntos para efetivamente dar voz a muitas questões que surgem a muitas pessoas que passam por este processo ou até pessoas que estão a acompanhar, não é? Que também vivem, conjuntamente com os casais, esta situação. A questão é que os casais, as pessoas criam projetos de vida, criam projetos, criam ideais, criam expectativas. E o que acontece é que essas expectativas e esses projetos não se concretizam, pelo menos naquele momento, não é? Há sempre a questão, há sempre a esperança de se concretizarem, mas com o tempo a passar, com os tratamentos a serem efetuados, começa a aparecer outra realidade que efetivamente acaba por causar os sentimentos de frustração muito grandes. Porquê? Porque as pessoas questionam a sua própria identidade também e questionam questões como: então, mas ter filhos é algo natural, eu nem devia ter que pensar nisso. Como é que a mim, não é, não me surge esta oportunidade? Como é que é algo tão natural e tão fácil para muita gente, porque sim, porque para muitas pessoas nem pensam muito e acontece, como é que para outras pessoas é tão fácil e para mim, não é, ou para nós, isto é tão complicado? E portanto aqui surge, alguma além da frustração, surge também, sentimentos de extremo desânimo, em que as pessoas efetivamente começam a questionar-se não só a sua própria identidade, os seus projetos de vida, hã, e acabam por se sentirem um bocado perdidos no meio É disto quase disto tudo. sentido como uma falha pessoal, não é? É sentido como algo está errado consigo, no caso da mulher, algo está errado no seu corpo, como é que eu estou a fazer algo de errado e portanto isto não é, acaba por criar aqui muitas consequências de nível psicológico. Susana, e quando é que isto deixa de ser só um problema médico e passa a ser quase uma crise emocional? Quando Há um é quando momento. exata certo, é capaz, não há um momento específico, mas há fases de transição. E estas fases de transição surgem quando as pessoas tentam fazer os tratamentos e mesmo assim acabam, ou seja, nesta situação depositam as esperanças todas no tratamento. Vai acontecer, vai correr bem. E quando, isto não acontece, começa a surgir aqui então este desânimo e o questionamento de muitas das suas realidades que já tinham sido definidas previamente, os seus projetos de vida, ou seja, há aqui uma criação
de outro tipo de realidade na qual se sentem que estão a falhar. A infertilidade é uma doença, sem dúvida, com grande impacto emocional. E, Daniela, a dificuldade em engravidar é muitas vezes o primeiro grande evento traumático na vida de um casal jovem. Como é que eles conseguem, experienciar isto e ultrapassar mantendo a unidade do casal? Sim, muitas vezes é realmente aquilo que nos chega à consulta em primeiro lugar. Eles dizem muitas vezes que este é o nosso primeiro grande desafio, não é, na nossa vida, principalmente os casais mais jovens. Portanto, desde logo é uma surpresa. A maior parte dos casais encara aqui, com o seu primeiro desafio e fica surpreendido porque só quando começa as tentativas de gravidez, aí então é que começa a perceber, esta situação. Pois a nível de sentimentos, há aqui uma oscilação muito grande a nível emocional, dependendo também da fase dos tratamentos. Muitos casais descrevem-me em consulta que estamos perante uma montanha russa de emoções e é isto o termo correto. Pode surgir a tristeza, pode surgir a culpa, a vergonha, a frustração, posso enumerar realmente muitas emoções, muitos sentimentos. Para além disto, estes casais também se sentem muito presos a esta situação. Eles descrevem muito que a vida fica em suspenso e que fica organizada em função de todos os tratamentos e isso cria também aquela perda de controle e isso é difícil de Às vezes lidar. coisas tão simples como marcar férias. Isso, verbalizam muito em consulta, não é? Deixei de fazer férias durante 2 ou 3 anos, neste momento não estou estável a nível profissional, mas, não posso mudar porque não sei o que vai acontecer com esta situação, portanto isto é muito Fica comum. tudo em Sim. suspense. Há uma outra situação que eu também gostaria de falar já aqui, porque é um assunto que me chega muito em espécie de tabu e quase como um conflito interno, que é, estas pessoas por norma sentem tristeza associada quando há uma comunicação, por exemplo, de uma gravidez, de alguém, próximo, e eu gostava de deixar aqui o reforço que isto é válido, não é, e que os dados nos mostram que realmente isto é muito comum entre casais que estão a passar por este processo. Só deixar Mesmo esta nota. mesmo quando é com pessoas muito próximas e de quem Sim, gostamos muito. sim, é válido e é isso que é mais Uhum, preciso. é verdade. Evidente que cada casal passa isto à sua forma e mesmo dentro do casal é muito diferente, certamente, para o homem e para a mulher. É só individualizado ou conseguimos diferenciar e conseguimos distinguir comportamentos mais do homem, comportamentos ou Uhum. sentimentos mais da mulher? Eu diria que existem tendências de género, não é? Mas que o sofrimento, não é? E a forma de viver esta infertilidade, isto é muito individual. Ou seja, nós sabemos em consulta que as mulheres tendem a falar mais sobre o assunto, a procurar mais informação e também pelo facto de ser muitas vezes no corpo dela, a parte mais física, invasiva dos tratamentos, podem desenvolver um hiperfoco no processo de tratamentos. Por outro lado, o homem tende a assumir aqui um papel de suporte e focado na resolução do problema, e então pode limitar um bocadinho a expressão emocional. Portanto, aqui o mais importante, e não caindo em generalizações, o mais importante é falarmos de pessoas, de vivências, e de formas diferentes de lidar com sofrimentos. Isso sim é o que mais importa. Uma coisa que eu noto nas consultas, eu acho que a mulher quando vem para uma primeira, segunda consulta, vem com a ideia de que o fator da infertilidade é um fator feminino, vem pronta para assumir a culpa. Quando eu diagnostico um fator masculino, eu acho que o homem tem muita dificuldade em distinguir infertilidade de virilidade. Há aqui uma confusão, não é, eu acredito que percebam os conceitos, mas emocionalmente misturam as 2 coisas e acho que é muito mais difícil, lidarem com o diagnóstico de um fator masculino. O que é Sim, que acha sobre sim. isto? Parece-lhe na Sim, consulta? isso é verdade. Isto porquê? Porque na nossa sociedade, culturalmente, ainda há uma associação muito grande, entre masculinidade, virilidade e a fertilidade. Portanto, esta associação leva aqui que, quando o homem recebe um diagnóstico de infertilidade masculina, é quase uma ameaça à sua identidade, não é? É muito mais do que um ato médico, é uma ameaça à identidade. Pronto, e embora, se saiba que racionalmente é fácil perceber que, hum, a infertilidade o desejo sexual, o desempenho sexual, as questões sexuais não estão ligadas diretamente, mas emocionalmente não é assim tão fácil, não é? E facilmente o homem sente aqui uma baixa autoestima, pronto. E é isto que nós precisamos de desconstruir em consulta, não é? É aqui que nós entramos um bocadinho. A infertilidade de facto é uma jornada, é uma maratona
E o que é que muda entre a primeira tentativa falhada, a segunda, a terceira, a quarta? Sim, Mantém-se tudo igual? Há momentos específicos de quebra? sim. Eu acho que é um processo cumulativo, no fundo, mas não de forma linear. Ou seja, na primeira tentativa nós deparamos-nos muitas vezes com a surpresa e ao mesmo tempo a desilusão, mas a esperança ainda se mantém minimamente preservada. Se avançarmos nas tentativas e nos insucessos, isto sim já não vem sozinho, não é? A vivência desta situação já não vem sozinha, já vem com todas as vivências anteriores. Eu costumo dizer muito, e usamos muito em consultas, que a mochila já vem um bocadinho pesada, e então aqui torna-se mais difícil de lidar. Para além disso, também podem existir momentos de ruptura, ou seja, ah, casais que até conseguem engravidar, mas perdem o bebê, casais com inúmeros insucessos seguidos, e também uma coisa importante, quando este tema, a infertilidade, passa a ser o tema central da sua vida, e muitas vezes aqui sim é um momento também de ruptura. Alguns estudos que dizem que aquilo que o casal sente se assemelha ao luto de um familiar muito próximo. O que é isto? E como é que se faz propriamente o luto de uma coisa que nunca existiu? Uma coisa que não é concreta, mas é um projeto que para nós Sim. só fazia sentido. Porque efetivamente é uma perda, não é? E nós falamos aqui de perda, pronto. É uma perda que é pouco reconhecida na sociedade, pouco validada, digamos assim. Mas é uma perda de um projeto de vida, de expectativas, desde logo de uma gravidez espontânea, não é? Começa logo por aqui. E nós, em primeiro lugar, precisamos realmente reconhecer esta dor, não é? Este sofrimento, validar o sofrimento, para depois então percebermos que existem outros caminhos e Por outras exemplo, possibilidades. eu acho que o próprio muitas vezes não percebe que tem direito a esses sentimentos, Sim. não os valida, não. Isso. Por isso é que é importante, fazermos nós, não é, profissionais, também esta validação, daquilo que as pessoas estão a sentir. E quando é que nós conseguimos perceber que estamos a precisar de ajuda? Quando, este sofrimento se torna impactante na vida, não é? Quando se torna muito intenso, muito frequente e com impacto diário nas Acho que nossas se perguntar às rotinas. pessoas que estão aqui sentadas, acho difícil que alguma diga que não tem um sofrimento que impacta o dia a dia. Sim, E, portanto, toda a gente que passa por isto deve ter um acompanhamento psicológico, devemos eu ver quando é diria um comportamento extremado. sim, quando existe também a sintomatologia depressiva associada, a ansiedade mais exacerbada, quando existe, isolamento social, por exemplo, aí sim as pessoas devem procurar, este tipo de ajuda. E como estávamos a falar há pouco, é muito fácil perceber que a infertilidade afeta a vida em casal. Susana, mas como é que afeta propriamente a relação do casal? Eh, Afetando a vida, não é? Obviamente até começa muitas vezes exatamente na relação, porque, a relação é muito centrada neste projeto, ou seja, as conversas, toda a atenção, o foco é muito centrado todo neste projeto de vida e os casais muitas vezes, a pouco e pouco, começam a esquecer a sua vida, entre aspas, normal, os outros projetos, os outros momentos da vida que nos quais também fazem sentido e que dão prazer e qualidade de vida. Portanto, a pouco e pouco começam-se a centrar muito neste projeto. Hum, e obviamente que se o projeto não se concretiza, isto traz sentimentos muito pesados para o casal e afeta a relação, sem dúvida nenhuma. Afeta a relação numa outra dinâmica também, que é Afeta, certamente a parte sexual, sem dúvida. porque passamos a ter quase uma obrigatoriedade, um calendário no cumprimento das relações sexuais, porque as mulheres às tantas sabem quando é que estão a ovular e sabem que engravidam durante aquelas 24 a 48 horas, numa janela Exatamente, muito muito curta. curto. Hum, Como é que se lida com isto? Como é que E há vamos buscar casos, outra vez claro, e o há casos de desejo? casais que já tiveram, filhos e que querem tentar novamente e passam por este processo de infertilidade e portanto, mas na parte da performance sexual, o que acontece é que existe exatamente esta perda da espontaneidade.
Então há algo mais mecânico e efetivamente De régua a esquadro, não é? efetivamente, acho que convém que os casais percebam que, obviamente, que naquela janela, naquele período, convém mesmo que as coisas aconteçam, não é? Mas não se podem esquecer de coisas pequeninas. A intimidade não é só a parte sexual, a intimidade é o toque, é aquele Intimidade carinho, começa é aquela ao jantar. atenção, não é, que acontece muitas vezes ou pode acontecer durante o dia todo, não é só aquele momento e, portanto, isto seria muito importante para os casais não perderem esta espontaneidade, este carinho, que depois vai ajudar mesmo que, não é, sabendo que aquele momento é um momento da possibilidade da fecundação, não é? Portanto, mesmo sabendo não perder esta espontaneidade que honestamente nos dias de hoje, com as nossas rotinas, nós vamos perdendo um pouco. E portanto é aqui que eu penso que pode Algumas residir. dicas concretas? Lá está, estes carinhos, esta afetividade, sem ser a parte sexual, afetividade, intimidade, o contacto, uma massagem, coisas simples, uma cortesia, tudo que faça com que os casais se unam e que sintam que efetivamente estão juntos nesta tentativa, neste caminho, nesta maratona, tudo isto acaba por desbloquear esta possibilidade de se focarem só nos resultados. Isto parece-me tudo muito mais difícil para o homem, não é? Por causa da ansiedade de performance, Pode acontecer. porque sabe que é àquela hora e para a mulher, é um bocadinho mais fácil. Isto às vezes, vai criar um distúrbio sexual importante Pode e pode acontecer. ser um fator fraturante no casal. Quando é que se deve procurar ajuda? Terapia de casal? O que é que se pode fazer? Quais são os sinais iniciais de que isto está para acontecer? Qual é o papel da mulher também a gerir Claro. esta situação? É assim, todos nós temos os nossos limites, mas é que somos todos, não é? E nós vivemos numa sociedade que sabemos que os homens têm este papel de serem mais fortes ou tentarem ser mais fortes e que o homem não pode sentir ou não pode ter sentimentos de mais vulnerabilidade e não pode fraquejar. Portanto, mas nós temos os nossos limites e é com esses limites que nós vamos ter que lidar. Portanto, cabe ao próprio, claro que este ao lado também, mas à própria pessoa ter essa responsabilidade também, sentir. Eu começo a sentir-me um pouco ansioso neste momento. Não, conversem, procurem ajuda de pessoas da área, para expressarem isto. Porque nós somos humanos, não somos máquinas, portanto, isto é normal, é natural. Não é uma situação invulgar, até é uma situação que até acontece com muita frequência. Portanto, procurem ajuda. Nós temos os nossos limites e nós vamos continuar a tê-los, seja em que projeto for, não é? Portanto, este é apenas um nos quais vamos tentar procurar resolver aquilo que nos incomoda. Isto, na teoria, parece-me relativamente simples, Sim. não é? Ir jantar fora, ir ao cinema, o beijinho quando chega a casa, mas depois do primeiro, segundo, terceiro tratamento falhado, as coisas não ficam iguais. É impossível e acho que somos tontos se não assumirmos isso. Portanto, há alturas fraturantes, garantidamente, na relação do casal. É possível recuperar estas relações? É uma pergunta muito complexa, que exige uma resposta às vezes muito complexa e, portanto, eu penso que aqui vamos tendo a percepção desta complexidade, mas eu vou tentar fazer o contrário, vou tentar simplificar. Vamos lá. Que é o seguinte, quando nós sabemos que aquele caminho efetivamente não está a trazer os resultados que nós queremos, nós temos que nos reinventar. Vamos reinventar, claro que isto cria aqui, situações de questionamento da nossa própria identidade. Se um casal sempre se viu como mãe ou sempre se viu como pai, isto cria alteração da nossa identidade e, portanto, nós temos que nos reinventar, reformular-nos. Se a vida faz sentido sem esta circunstância, vamos pensar, faz sentido? Eu sei que isto é muito importante. Existem outras, áreas da nossa vida nas quais eu posso ter prazer, posso ter qualidade de vida e eu posso ser feliz. É nessas áreas que nós temos que nos focar, não é? Porque a vida é mesmo muitas vezes é isto, nós passamos por situações que nós não conseguimos controlar
e não temos os resultados que nós desejamos. Temos que nos conseguir reinventar, seja para continuar neste caminho, seja para parar e continuar noutros projetos. Nessa reinvenção parece-me fundamental o apoio da família e dos amigos, ter alguém para telefonar, para indicar atividades novas, para ir à praia, para começar a fazer crochê, o que seja. Mas o que eu acho é que muitos destes casais se afastam do seu núcleo de suporte. Como é que se reforçam estas relações? Acho que também passaria muito por nós, as pessoas que estão e que sabem que os casais estão a passar por esta situação, deveriam ter um pouco de mais esclarecimento, porque as pessoas o que tentam é ajudar, ou seja, estão sempre a apoiar, perguntam, não é? Estão sempre a fazer, querem saber como é que as coisas estão a correr, ah, mas o ideal às vezes é não pressionar, é simplesmente estar presentes. Quando nós não sabemos o que havemos de dizer ou sentimos que estamos a ser um peso ou estamos se calhar a fazer pressão com aquela pergunta, não precisam de perguntar, precisam dizer: "Estou aqui, vamos fazer Dar uma qualquer volta? coisa, vamos dar uma volta, eu só estou aqui, eu só liguei para saber se está tudo bem". Não tem que estar sempre a questionar estes tratamentos, esta situação, não é, a forma, o estado da situação. E portanto, as pessoas afastam-se muitas vezes porque há pressão, a sociedade pressiona. As pessoas primeiro: "Então quando é que casas? Então quando é que juntas?". Depois as pessoas juntam-se, casam, pronto. "E então e agora? E ter filhos? Então que estão à espera? Então, olha, o tempo passa, a idade, né?". Isto é uma pressão complicada, e então, os casais aí também têm que pôr os seus próprios limites e têm que dizer às pessoas: "Ma nós estamos aí com calma, tudo a seu tempo, não é, estamos nesse projeto, é algo que nós estamos a ponderar, mas nós prometemos que se tivermos novidades nós comunicamos", não é? Ou seja, temos que também, os casais têm que pôr esses limites. Como é que devemos controlar a pressão que muitas vezes é exercida pelos familiares, muitas vezes mais próximos? Mães, sogras. Como é que se consegue estabelecer limites para Certo. acabarem com aquelas perguntas altamente incómodas? Honestamente, eu acho que essa é a parte mais difícil, porque são as pessoas mais próximas. Lá está, eu Que quero se ser sentem à avó, vontade para entrar pela nossa vida claro, adentro. eu quero ser avó, eu quero ser avó e que eu ainda consigo cuidar, tem que ser agora. Hum, Mais uma vez, são os casais, não é, que têm que pôr os seus próprios limites, e se este é um assunto delicado para nós, eu compreendo as vossas expectativas, porque lá está, não são só os casais que têm as expectativas, são também a família. Querem ser avós, querem ser tios, Mas há muitos casais que nem sequer contaram é à verdade. família. Exatamente para não sentir depois este peso. Mas devem contar, na sua opinião? É uma resposta. Não há uma opinião, certa, porque depende muito da personalidade. Há casais que gostam de ter este projeto de uma forma mais, privada. E há Mas outras isso não pessoas se que torna um contam. bocadinho solitário, às vezes solitário demais, sobretudo nos momentos em que corre mal? Depende muito da personalidade de cada um, mesmo, porque nos momentos em que corre mal, há determinadas pessoas que preferem não depois contar esta parte do insucesso. Aliás, eu acho que esta é a parte do insucesso que mais lhes custa, porque todos os outros também criaram expectativas, para além deles, têm todos os outros a criar expectativas. E portanto preferem às vezes não contar. E há outras pessoas que para elas faz muito sentido partilhar com as suas figuras mais significativas e que partilham tudo, sucesso, insucesso, tudo. Isso depende mesmo muito. Como a Daniela estava a dizer há pouco, eu também ouço com muita frequência as mulheres, sobretudo, dizerem que a amiga ou a irmã engravidou e que se sente muito mal de pensar aquilo, mas que não está feliz, que aquilo lhe causa muita tristeza. Hum, o que é este sentimento? De onde é que vem este sentimento? No fundo, a pessoa está a lidar mais uma vez com o sofrimento, não é? Porque é quase como se fosse um lembrete daquilo que ela não está a conseguir. Portanto, este sentimento, acima de tudo, ele é válido. E temos de E dizer os isso às sentimentos de pessoas culpa e vergonha? também. Todos eles são válidos. Porque todos Sim, eles válidos trazem são, história. mas como é que se explica a estes casais que não é vergonha absolutamente nenhuma estar a tentar engravidar e não conseguir, que é uma doença e que existe apoio médico e psicológico para ultrapassarem?
Aqui nós precisamos de ouvir os casais, não é? Perceber de onde é que vem a vergonha, de onde é que vem a culpa e tentarmos desconstruir um bocadinho estes pensamentos. Isto é quase como é um trabalho, diria, mais individual, não é? De cada um, para percebermos o que é que está por trás desta culpa, por trás desta vergonha. Então, em consulta, trabalharmos tudo A mim isto. custa-me muito este sentimento de vergonha e de quase de fragilidade dos casais, porque para mim são super-heróis que estão a passar por aquilo e Sem têm coragem dúvida. de continuar a trabalhar e de sair da cama e de enfrentar o resto da vida Sem toda e, dúvida. portanto, acho de uma injustiça brutal alguém ter vergonha ou sentir-se culpado enquanto passa por isto. Portanto, que saibam disso. Sim. Pronto. Daniela, eu apercebo muitas vezes que o homem tem quase, como falávamos também há pouco, tem quase um papel secundário na infertilidade, mais de apoio, alguns ajudam a fazer a medicação e alguns perguntam o que é que podem fazer mais, se não há nada que possam tomar, porque é tudo muito centrado na mulher. Eh, Como é que se validam estes sentimentos do homem? Sim. O homem, em primeiro lugar, e respondendo à primeira parte, ele pode é estar emocionalmente presente, não é? Com a companheira e acompanhar. Devem estar juntos, o casal, em todos os processos, as consultas, os tratamentos, tudo. Devem fazer em conjunto. E, acima de tudo, validar que o homem, apesar de não passar por esta questão mais física, invasiva dos tratamentos, eh, o sofrimento dele também é válido, não é? E nós precisamos de assumir isso e em casal precisamos falar sobre isso. Precisa existir comunicação para que cada um saiba o que é que precisa um do outro, não é? Isso é o mais importante, assumindo que isto é um projeto de casal. O Portanto, isto homem tem de ser quase, trabalhado desculpa, em casal. quase que sente que não tem direito a queixar-se, a estar mal, Sim, sim. não é? Porque isto é muito imposto também pela sociedade, não é? É o que falávamos há pouco. O homem não pode Sim. ter sinais de fragilidade. E depois desta caminhada toda vêm os tratamentos que serão certamente a parte pior da infertilidade. Susana, o que é que torna os tratamentos da reprodução assistida psicologicamente tão exigentes? Para além das questões, obviamente, hormonais, tem Da as questões medicação? da medicação, tem a questão das expectativas e a esperança. Há sempre uma esperança de que as coisas vão resultar. Mas em simultâneo, há uma tentativa de tentar não acreditar em excesso, para que se as coisas não resultarem, as pessoas não sofrerem assim imenso. E portanto há uma dicotomia muito presente. Há uma tentativa de ter esperança, mas ao mesmo tempo há uma tentativa de limitar esta expectativa. Isso para mim é das coisas mais violentas dos tratamentos da É infertilidade e contraditório. vai um bocado ao encontro daquilo que a Daniela estava a dizer, que é quase esta montanha russa de sentimentos e aquilo que nós pedimos aos nossos doentes, que é terem esperança no tratamento, falamos de probabilidades, mas ao mesmo tempo a gestão de expectativas, não é? Têm de acreditar, mas preparar-se para que corra mal. Como é que as pessoas se aguentam neste caminho, nestes altos e baixos que às vezes vão de uma monitorização para a outra em 2, 3 dias, temos uma notícia péssima ou em 15 dias temos um teste de gravidez para fazer e vem uma má notícia, como é que se lida com a felicidade de fazer uma transferência e a seguir termos um resultado negativo, por exemplo? Isto é o nosso conflito interno. Não é? Isto é um conflito interno entre perceber o nosso equilíbrio, onde é que devemos manter a nossa atenção. Até onde é que eu me posso pensar que vai correr bem? Até onde é que eu posso pensar que vai correr tudo bem? Até onde é que eu vou pensar que se calhar não vai? Porque isto é uma questão de probabilidades, isto é uma questão de biologia. Isto foge do nosso controle e é aí que entra este problema, este desafio, este conflito. Esta situação não é assim, não tem a ver com o esforço, não tem a ver com o querer muito, nem com o desejar muito. Tem a ver muitas vezes com uma questão de probabilidades e a biologia a acontecer, a vida a acontecer. E nós não controlamos essa parte. Isso cria-nos, nós, apesar de sabermos, não é, desta complexidade psicológica, emocional, nós não sabemos até onde é que podemos acreditar. É que se nós acreditarmos muito, se não acontecer, eu vou ficar muito desiludido. Então, se eu acreditar só um bocadinho, se calhar não vou ficar tão desiludido. Não é verdade? Nós podemos não acreditar assim tanto, mas vamos ficar muito desiludidos na mesma.
Portanto, mais Acreditamos vale sempre muito, acreditar, não não é? é? Digo eu. Se calhar é melhor acreditar, a desilusão vai ser grande, vai ser igualmente grande. Mais vale acreditar, digo eu. Daniela, tem alguma coisa a acrescentar? Há pouco estava a falar desta montanha russa, gestão de sentimentos, de expectativas, de frustração. Sim, isto tem aqui a parte ingrata, não é? Que cada novo ciclo reativa, não é? E reativa novamente aquele processo de luto, não é? Pronto, a tentativa falhada, não é? E voltar a acreditar e então oscilar, não é? Entre a esperança e a frustração ao mesmo tempo. Portanto, isto é muito delicado e é desgastante também para o casal neste aspecto. E muitas vezes são anos Sim, neste processo, não é? sim. Há momentos durante o tratamento muito específicos de espera, nomeadamente entre a transferência e o teste de gravidez, o tempo de espera após a biópsia embrionária. Como é que nós gerimos a ansiedade nesses momentos? Ainda para mais, lembrei-me que uma das formas de controlarmos a ansiedade é fazer exercício físico. Estas mulheres muitas vezes têm indicação para diminuir a atividade física após as punções. Portanto, o que é que vocês aconselhavam a fazer, por exemplo, entre a transferência e um teste de gravidez? Manter o máximo das rotinas possíveis e da atividade possível, não é? O que for possível de lazer, ah, de atividades também distrativas e reguladoras, acima de tudo. Centrar a nossa vida num só projeto, seja ele qual for, lá está, seja na tentativa da paternidade ou da maternidade, não é? Ou na tentativa de criação de um filho, quando ele já existe, é só um projeto e a nossa vida é muito maior do que só um projeto. Claro que é extremamente importante, sem dúvida, mas é só um projeto, tem que criar outras, o que fizer sentido para eles também. Às vezes, estes casais sentem que não faz mais nada faz sentido. Eu sei que sim, Não é? é isso. E quando os dois elementos do casal estão em momentos emocionais diferentes, quando um quer continuar e o outro acha que não é capaz de continuar, o que é que prevalece? É complicado, se pode até provocar clivagens e a nível de relacionamento a criar aqui bastantes complicações que podem até levar à ruptura, também acontece. Hum, Tem que chegar a um acordo, tem que negociar, tem que perceber o que é importante para um, o que é importante para o outro e estabelecer um acordo, nomeadamente um compromisso em perceber, ok, podemos continuar, mas até quando? Ou seja, ok, vamos tentar mais uma vez, a partir daí já não concordo. Ou seja, tem que haver este tipo de entendimento. Oh, Daniela, acha também que às vezes é preciso, mesmo que se saiba que aquele tratamento tem uma probabilidade baixíssima de sucesso, acha que é preciso ir lá para ver que deu errado? Que às vezes os casais precisam de passar por isso para perceberem: eu tentei e não consegui? Acho Que que, isso é mais fácil do que não tentar? acho que aqui não há uma resposta concreta. Eu Uhum. diria que depende muito do casal, não é? E da forma como o casal se sente naquela fase. Também é isso que Mas como é que acabamos por nós trabalhar. médicos conseguimos ver qual é o casal que temos à frente? Encaminham para nós e nós conseguimos, não é, analisar um bocadinho também esta situação, pronto, e acima de tudo trabalhar esta situação, em consulta, não é, perceber até que ponto é que faz sentido continuar ou não, e até permitir pausas emocionais. Chegam Uhum. muitos casais à consulta que, dizem mesmo isto: "Eu preciso de, descansar, eu preciso de recuperar, eu preciso fortalecer, e então quando me sentir preparada para uma nova tentativa, eu avanço nessa tentativa". Portanto, às vezes eu trabalho um bocadinho com os casais nesse sentido e quando eles se sentem mais fortalecidos, avançam numa nova tentativa. Ou então alguns de todo, É fundamental não saber querem. parar Sim, e nós está-me a dizer uma coisa para mim nova, porque nós não temos bem, isso não nos chega a nós. Portanto, nós fazemos um tratamento, marcamos o próximo e vamos até ter o sucesso que queremos, o desfecho pretendido. E, portanto, muitas vezes estes casais vão precisar de facto de pausas sim, que nós não estamos a fazer, que nós não estamos a perguntar, que se calhar não há espaço para eles dizerem que precisam de parar meio ano. sim. Porque para nós é meio ano é muito e começamos a fazer contas, a reserva ovárica vai baixar e vai fazer 39 anos, o que seja, começamos a fazer contas e o casal precisa naquele momento
de parar e Claro, respirar um bocadinho. sim. Às vezes não tem que ser 6 meses, às vezes basta um ciclo, não é? Para poderem respirar. Muito bem. Há uma dimensão prática, que nós raramente discutimos, que são as faltas ao trabalho, não querer contar aos colegas, a gestão deste quase segredo no dia a dia profissional. Como é que os casais lidam com isto? Por exemplo, durante os tratamentos, eles têm de vir várias vezes à unidade e têm de justificar estas ausências. E como é que justificam as ausências se não querem contar que estão a passar por isto? Sim. Há estratégias? Eu, por norma, trabalho muito a importância, lá está, da comunicação quando é possível, não é? Isto, mais uma vez, depende de cada casal e cada entidade, não é? Que está por trás destes casais. Hum, Talvez o contar possa tranquilizar um bocadinho estes casais, no fundo, não é? E dar-lhes aqui alguma retaguarda que nem sempre encontramos. Portanto, isto aqui depois é decidido um bocadinho também com os casais, perceber qual é a melhor opção para cada Eu um. agora olhei para a minha plateia e sei que há pessoas que têm chefias terríveis. E como é que se vai pedir, como é que se vai aconselhar um casal a contar a um chefe que só de sonhar que aquela pessoa vai engravidar que lhe faz a vida negra? Sim. Como é que se isso. lida com isto? Porque isto depois desencadeia muito stress, as pessoas não querem ir trabalhar, mas nós estamos-lhes a dizer que é importante manter o cotidiano, a rotina. Isto está-me a parecer muita coisa até a mim, que estou aqui sentada deste lado. Sim. Nós aí trabalhamos de forma muito individual, portanto, está a dar uma resposta geral, não, assumam isto da vossa forma muito particular, que tem a ver com o seguinte, nessas circunstâncias, os casais optam por não partilhar, não é com as FIAs, mas podem dizer, tenho tratamentos a fazer, estou a fazer tratamentos no hospital, tratamentos que é privado, não precisam de explicar tudo. Sim. Portanto, é nessa O básico, circunstância. essencial. Exatamente, é o básico, tem justificação, tem direito a, portanto, explicam o básico. Tem que explicar que tipo de tratamentos é que efetivamente vão fazer. Hum, Outras pessoas contam a pessoas da sua confiança no local de trabalho, ou seja, as FIAs que se forem de confiança, e só contam àquela. E para poder ter exatamente esta manobra. esta margem de. Esta manobra, exatamente. Então, por tudo isto que temos vindo a falar, é fundamental termos estratégias para lidar com este diagnóstico e, portanto, vou buscar outra vez aquilo que tinha dito, que não saímos daqui sem reavivar. Para os casais que estão connosco e agora estão a fazer tratamentos, que atividades é que vocês aconselham a fazer amanhã? Eu gostava que fosse já hoje à noite. Isso já à noite fica não é? Jantar. Na imaginação dos casais. Mas para amanhã, fim de semana, para quem não tem que trabalhar, vai estar a bom tempo. Exato. Está imensas atividades aí no Porto, no Grande Porto, que a Serralves é festa, acho que é agora, neste fim de semana, justamente, uma série de atividades, ali em Porto a gente, uma série de atividades, ou então, simplesmente, se não quiserem programar, se não pensarem em nada, saiam de casa. Saiam de casa a pé, saiam de casa. Vamos só ver como é que está. Respirar. Amanhã vai toda a gente dar um passeio a pé ou de Sim. bicicleta. O, o que gostarem de fazer, sair de casa. Não fiquem com as rotinas. As rotinas acabam por permitir que o tempo passe e a pessoa continua na sua mente, nada muda. Portanto, sair de casa só, distrair-se. Se puderem fazer programas mais interessantes, claro que sim. Se não puderem, saiam só de casa. Convivam. Família, amigos. Daniela, Das nos melhores dias de coisas espera. que temos. Desculpa, nos dias de espera. Nos dias de espera, talvez também, lá está, manter um bocadinho tudo o que a Susana disse e, no fundo, Parece um pouco. Parece cultivar. que nestes dias a cabeça deve estar a explodir. Cultivar também a relação, não é? Fazer atividades que já faziam antes até deste processo iniciar. Podem também fazer atividades prazerosas e de forma individual ou de casal. Atividades que deem prazer e que até não faziam até agora e que podem ingressar agora na vida do casal. Era isso Estar que eu com ia a dizer. Para mim é família. fundamental ter
Sim, uma retaguarda, amiga, um não é? amigo a Ter quem se alguém. possa ligar e dizer: "Não estou bem". Sim, E eu esse amigo suporto. sabe que tem de marcar alguma coisa para meia hora depois. Acho que é fundamental termos esse contacto Sim, rápido no telemóvel. Acho que é obrigatório termos uma atividade nova que estamos a desenvolver. Alguém que sempre quis costurar, nunca aprendeu, acho que é a altura. Aprender a desenhar, pintar, comprar umas telas, umas tintas, atividades novas. Acho que é fundamental para ocupar a cabeça, para nos distrairmos. Quando isto corre tudo mal, como é que se encerra este capítulo? Como é que o casal chega ao fim desta caminhada sem filhos em casa? Como é que se vê? Como é que se redefine? Nós temos de trabalhar isso, obviamente, em consulta. As pessoas têm que fazer o seu processo de luto, no qual a tristeza é algo pelo qual têm que passar. Não há forma de fugir, é sentir. Nós temos que nos permitir sentir. Nós temos tendência a fugir das emoções negativas, porque de alguma forma achamos que elas não estamos no bom caminho. Se estamos tristes, é porque estamos a fazer qualquer coisa de errado. Isto não é real. Quando nós estamos tristes, é porque estamos a finalizar algo, ou porque estamos a refletir sobre alguma coisa. E nós temos que nos permitir sentir. Sentir, neste caso, esta tristeza que será bastante acentuada, de um processo do luto. E é obrigatório nós irmos pensando ao longo dos tratamentos, hum, que há esta opção, não é? Nós estamos a tentar um projeto, mas há sempre a possibilidade de não correr bem, de não haver filhos em casa. Mas há outras formas de ser pai e de ser mãe, e há garantidamente muitas formas de amor. Para as pessoas que gostam de ter as coisas mais controladas, estas possibilidades são muito importantes. Mas para outras, preferem não pensar muito, porque parece que lhes está já a ditar um final e elas preferem só concentrar-se nessa possibilidade. A Por mim isso, parece muito, por isso muito nós estreito. trabalhamos consoante efetivamente as necessidades de cada um. Uhum. Mas o que me parece comum é esta tristeza que vai estar muito presente e as pessoas têm que chorar, têm que sentir, ou então não precisa chorar, mas têm que fazer o seu processo de luto, têm que sentir a sua tristeza. E isto é válido para tudo. E então, e em que momentos é que nós começamos a discutir com estes casais a possibilidade de doação de ovócitos, de espermatozoides, portanto dos gametas, doação de embriões, adoção? Quando é que entram estas novas formas para o nosso discurso? Estas novas formas de parentalidade? Eu penso que aí deverá ser mesmo sempre o profissional a dar esta indicação que Hum. existem estas possibilidades. Portanto, o nosso caminho é este, mas existem estas possibilidades, existem estas. Portanto, eu penso que a informação aí será sempre muito bem-vinda. Se bem que há casais que no início, na casa da doação de gametas, dizem logo não, passado algum tempo ponderam e muitos também acabam por aceitar esta opção e com muito sucesso também. Daniela, como é que se redefine um propósito de vida? Lá está. Primeiro temos de reconhecer a perda, não é? Aceitar a perda e aceitar o sofrimento sem minimizar, no fundo, e reconstruir um caminho, não é? Ver que possibilidades é que também existem para além desta. E pode passar pela questão da adoção, por ser família de acolhimento, eh, por, eh, por várias vertentes a nível de parentalidade, mas também pela opção consciente de não ter filhos, não é? Uhum. Porque também há essa possibilidade sempre. E o casal ser a família a dois, por exemplo, e dedicar-se a novos projetos, à família, também a outros papéis, ao contexto de serem filhos, de serem padrinhos, de serem tios e dedicarem-se também a estes projetos, no fundo. Que são igualmente válidos e que podem Sim, trazer uma sem recompensa dúvida. emocional até maior Sim, do que ser pai e mãe. Eu costumo dizer, e vão-me desculpar, que às vezes ser pai ou mãe de uma pessoa que nós não queríamos ter, não é? Que nos faz mal, ou como tantas histórias se ouvem. Portanto, há várias formas de nós vermos o futuro e temos de ver as várias possibilidades, dar um passo atrás e perceber que a vida há de ter muitos caminhos e com o tempo nos vai mostrando as coisas que estão para nós.
Que mensagem gostavam de deixar aos casais que estão connosco aqui e que estão depois a ver-nos? Primeiro validar o vosso sofrimento, não é? Ele é válido e tudo o que sentem tem o seu contexto. Acima de tudo, que quando o caminho não é aquele que vocês definiram, poderá existir outro caminho também com sentido e poderá ser possível construir de outra forma, acima de tudo isso. O que eu tenho a dizer é que efetivamente ter esperança é algo que nos move e acho que nunca devem perder a esperança. Podem é mudar só o foco. Se às vezes as coisas não correrem de acordo com aquilo que nós efetivamente esperamos. E que sensibilidade, hum, vulnerabilidade, isto não é ser fraco, não é ser frágil. Pessoa que tem noção do que está a passar, do que está a sentir e desta luta, isto é sinal de consciência e portanto significa que estamos no bom caminho. É só continuar em frente. Ok? Isto não vos define nem de forma individual, nem enquanto casal, não é? Vocês são muito mais do que isto. Infertilidade faz muito ruído cá dentro, mas vocês não têm que passar por isto sozinhos.